No coração seco do sertão baiano, em uma fazenda esquecida pelo tempo, um velho diário repousava sob tábuas soltas do assoalho. Ele foi encontrado por acaso em 1978, quando a antiga casa de taipa estava prestes a ser demolida. O trabalhador que o encontrou não sabia ler, mas percebeu que aquele objeto era importante. As páginas estavam amareladas, cobertas por uma caligrafia firme e apressada. No canto da capa, um nome rabiscado: A.C. 1884. Ninguém na região lembrava de alguém com essas iniciais. Mas aquele diário carregava uma verdade que havia sido enterrada por quase um século. Quando o diário chegou às mãos do historiador local, algo imediatamente o chamou a atenção. As primeiras páginas descreviam a vida simples de um vaqueiro chamado Antônio Carvalho, um homem reservado e respeitado na região. Ele relatava de forma calma sua rotina no sertão e o trabalho duro sob o sol escaldante, mas aos poucos o tom da escrita mudava, ganhando peso, raiva e um profundo sentimento de injustiça. Era como se a própria tinta denunciasse o sofrimento que viria. O historiador percebeu que havia ali mais do que memórias cotidianas. O diário escondia uma história que ninguém ousara contar. Nas páginas seguintes, Antônio revelava o motivo de iniciar aquele registro. Tudo começara meses antes, quando a sua família se envolveu em um conflito com o coronel mais poderoso da região. Um homem temido, dono de terras que pareciam não ter fim. Antônio descrevia como o coronel vinha expandindo seus domínios à força, expulsando famílias inteiras. E, segundo o diário, seu próximo alvo seria justamente a pequena propriedade dos Carvalho. O vaqueiro escrevia com a certeza de que algo terrível estava por acontecer e, por isso, decidiu registrar tudo, para que a verdade não morresse com ele. Antônio relatava que sua esposa, Maria das Dores, foi a primeira a perceber a movimentação estranha ao redor da fazenda. Homens armados, desconhecidos, começaram a circular pelas trilhas próximas. Eles observavam a família de longe, sem dizer uma palavra, mas deixando claro que estavam ali por ordem do coronel. Antônio tentava manter a calma, mas cada linha escrita deixava transparecer seu crescente desespero. Ele temia não apenas por sua vida, mas principalmente pela de sua esposa e de seu pequeno filho. O sertão, que sempre fora seu lar, agora parecia uma armadilha silenciosa, e ele sabia que não podia confiar em ninguém. Foi então que o diário assumiu um tom ainda mais sombrio. Antônio descreveu o dia em que encontrou presa na porta da casa uma marca de ferradura que não pertencia a nenhum de seus animais. Na região, todos sabiam, aquela era a assinatura silenciosa do coronel, um aviso de que algo estava prestes a acontecer. O vaqueiro escreveu que sentiu um peso no peito, como se o destino tivesse sido selado naquele instante. Maria tentou confortá-lo, mas ele sabia que a tempestade estava se formando. E, enquanto escrevia, confessava que algo dentro dele começava a se transformar. A injustiça estava acendendo uma chama de vingança que ele jamais imaginara carregar. Dias depois da marca da ferradura aparecer, o pior aconteceu. Antônio descreveu com detalhes o momento em que sua pequena roça foi incendiada durante a madrugada.
Ele correu para fora, mas tudo o que encontrou foram chamas engolindo o trabalho de anos. Não houve testemunhas, nem ajuda dos vizinhos, que temiam provocar a ira do coronel. O fogo destruía não só o sustento da família, mas também sua esperança de continuar ali. O diário revelava uma mistura de dor e impotência a cada palavra escrita. E foi naquele momento que Antônio sentiu que algo havia se quebrado dentro dele. Maria das Dores tentou convencer o marido a abandonar a terra e recomeçar em outro lugar, mas Antônio se recusava a aceitar a ideia de fugir como um covarde. Ele escrevia que aquela terra era a herança de seu pai e que cada centímetro havia sido conquistado com suor. O coronel, para ele, não podia simplesmente tomar o que quisesse. O vaqueiro começava a planejar silenciosamente uma reação, ainda incerta, mas inevitável. No diário, ele afirmava que estava disposto a proteger sua família a qualquer custo. E foi nesse ponto que sua escrita se tornou mais sombria e determinada. O ponto decisivo veio numa tarde nublada, quando Antônio retornou da Caatinga e encontrou a porta da casa arrombada. Maria e o menino estavam desaparecidos, deixando para trás apenas sinais de luta e um silêncio que feria a alma. Ele escreveu sobre o desespero que tomou conta dele, uma mistura de pavor e incredulidade. A vizinhança, temendo represálias, fingiu não ter visto nada. Antônio sabia que o coronel tinha ordenado o ataque, mas não sabia o destino de sua família. Cada linha daquele trecho do diário parecia carregada de lágrimas invisíveis. E foi ali que a vingança deixou de ser um impulso e se tornou um propósito. Sem apoio, Antônio decidiu buscar ajuda de um antigo companheiro de infância, um homem conhecido como João Meia-Noite. João era um vaqueiro experiente, famoso por conhecer cada vereda do sertão. O reencontro entre os dois é descrito com grande emoção no diário. João prometeu ajudar Antônio a descobrir o paradeiro de Maria e do menino. Porém, alertou que enfrentar o coronel significava declarar guerra. Mesmo assim, Antônio escreveu que já não tinha nada a perder. A justiça, que nunca veio pelas leis do sertão, teria que surgir pelas próprias mãos. Os dois homens iniciaram uma busca exaustiva por trilhas, acampamentos e sinais deixados pelos jagunços do coronel. O diário revela que Antônio dormia pouco, comia menos ainda e vivia movido apenas pela esperança de encontrar sua família viva. Eles percorreram vales secos, serras íngremes e caminhos quase esquecidos. A cada passo, as pistas apontavam para o mesmo destino, a fazenda grande do coronel. João, experiente, tentou convencê-lo a esperar e planejar melhor, mas Antônio estava consumido pela mistura de dor e sede de justiça. E o diário deixava claro que, naquele momento, ele já havia cruzado uma linha sem volta. Naquele trecho do diário, a narrativa ganha um tom mais denso. Antônio descreve a aproximação silenciosa à Fazenda Grande, guiado pela lua e pela memória das antigas trilhas do sertão. Ele relata como observou, à distância, os jagunços do coronel reunidos ao redor de uma fogueira, rindo alto, como se comemorassem algo recente. O vaqueiro escreveu que sentiu o sangue gelar, temendo que estivessem celebrando o desaparecimento de sua família. Mas algo o impediu de avançar naquele momento. A presença de guardas armados vigiando cada entrada. Antônio e João Meia-Noite recuaram para planejar melhor, mas a angústia queimava mais que o sol do sertão.
Nos dias seguintes, os dois homens passaram a vigiar a fazenda de longe, observando cada movimento. O diário conta que Antônio percebeu algo estranho. Um galpão isolado, sempre trancado, com homens fazendo guarda de forma rotativa. Sua intuição dizia que ali poderia estar a chave do mistério. Ele descreve como passou horas escondido entre as cactáceas, tentando ouvir conversas soltas. Foi então que escutou, ainda que distante, o nome de Maria mencionado por um dos jagunços. O coração do vaqueiro disparou, e ele anotou no diário que foi a primeira vez, desde o desaparecimento, que sentiu esperança de verdade. Ao cair da noite, João Meia-Noite sugeriu que tentassem se aproximar daquele galpão durante a madrugada, quando a vigilância ficava mais dispersa. O diário conta que Antônio, naquele momento, o medo e a coragem brigavam dentro dele como animais selvagens. A ideia de encontrar sua família viva dava forças, mas a possibilidade de descobrir algo irreversível o paralisava. Mesmo assim, decidiram avançar. O vaqueiro descreveu cada passo como se caminhasse sobre um abismo, com os grilos sendo os únicos a testemunharem sua respiração acelerada. A escuridão era tão densa que parecia tocar a pele. Quando finalmente se aproximaram do galpão, ouviram um som abafado vindo lá de dentro. O diário relata o momento com precisão assustadora. Antônio ficou imóvel, ouvindo atentamente, até perceber que o som parecia um choro fraco, quase sufocado. A esperança se transformou em desespero urgente. Ele tentou forçar a porta, mas ouviu passos se aproximando e precisou se esconder atrás de uma carroça abandonada. Um jagunço apareceu carregando uma lamparina e abriu o cadeado com uma chave pesada. A luz revelou poeira suspensa no ar, e algo que Antônio não conseguiu ver completamente, mas descreveu como uma sombra humana encolhida no canto. Depois que o jagunço saiu, Antônio escreveu que sentiu o corpo inteiro tremer. Ele tinha certeza absoluta de que alguém estava preso ali, e acreditava ser Maria ou seu filho. O diário carregava, naquele ponto, uma ansiedade quase palpável. João segurou o braço do amigo, impedindo-o que avançasse sem pensar, lembrando-o que uma ação precipitada poderia condená-los. Era preciso planejamento, cautela, estratégia. Antônio concordou, mesmo que cada segundo parecesse uma eternidade. E foi ali, escondido na escuridão do sertão, que o vaqueiro decidiu que a vingança não seria apenas um ato, seria um acerto de contas feito com precisão. O delegado pediu silêncio na sala enquanto João terminava de ler o diário. Cada palavra parecia mais pesada do que a anterior, como se o papel tivesse absorvido décadas de dor. Ao lado dele, Ana observava o pai com um misto de medo e curiosidade, tentando imaginar quem aquela versão dele poderia ter sido no passado. Quando a última página terminou, um silêncio profundo tomou conta da pequena delegacia. O delegado respirou fundo, fechou o diário e disse que aquele documento mudava tudo. O crime antigo, oficialmente sem solução, agora tinha uma confissão completa. Com o peso da verdade finalmente revelada, João pediu para visitar a antiga casa da família Araújo, agora um casarão abandonado no meio do mato, tomado por raízes e poeira. Ao entrar, as lembranças voltaram como um golpe. A sala onde vira o pai jurar vingança, a cozinha onde ouvira as conversas sussurradas à luz de lamparinas. Ana caminhava atrás dele, tentando absorver o significado de tudo aquilo, entendendo que sua família carregava uma história marcada pela violência que ele nunca tinha contado. A casa parecia sussurrar ecos de 1884, como se esperasse que alguém fechasse aquele ciclo. No fundo do terreno, João encontrou o lugar exato onde a emboscada havia acontecido, agora coberto por mato alto. Ele se ajoelhou, tocando a terra seca,
e começou a falar, não para Ana, nem para o delegado que o acompanhava, mas para o próprio pai, como se finalmente respondesse àquele último pedido escrito no diário. Falou sobre arrependimento, sobre as consequências que atravessaram gerações e sobre como a vingança nunca tinha trazido paz a ninguém. Sua voz tremia, mas havia honestidade, uma verdade que ele nunca tinha permitido sair. O delegado aproximou-se e colocou a mão no ombro de João, dizendo que oficialmente o caso seria encerrado como um registro histórico. A justiça humana nunca alcançaria alguém morto há tantas décadas, mas a verdade, essa pelo menos, tinha finalmente vindo à tona. Ana, emocionada, abraçou o pai, dizendo que era melhor carregar um passado revelado do que um segredo sufocado. João entendeu então que aquele peso não precisava continuar passando de pai para filho. O ciclo poderia acabar ali. Ao deixar o terreno, João decidiu enterrar o diário ao pé de um velho juazeiro, não para esconder a história, mas para devolver à terra o que pertencia à terra. Pediu a Ana que guardasse apenas o essencial, que a honra não nasce da vingança, e sim da coragem de quebrar o que destruiu tantos antes deles. Quando o buraco foi fechado, um vento quente atravessou o sertão como um suspiro antigo, como se alguma alma finalmente tivesse descansado. A família Araújo, depois de mais de um século, enfim encontrava a paz.